Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Anísia Ontem e prosseguimos aqui com a nossa caminhada junto a Jesus. Mas antes, eu peço que vocês deixem o like, seu comentário, se inscrevam e compartilhem esse vídeo. É muito importante para que a plataforma entenda ou compreenda que esse trabalho tem relevância. Como eu já falei, eu não almejo estrelato, mas sim a divulgação dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Na, na, no episódio passado, nós vimos que Jesus falou que nós não podemos servir a dois deuses, porque um nós agradaremos e ao outro nós desagradaremos. E aí ele diz, não se deve servir a Deus e a Mamon. E como eu expliquei, Mamon é o Deus da riqueza, é o Deus que traz a ilusão, que faz com que nós passemos a nossa experiência terrestre completamente alienados dos valores primordiais que o Mestre Jesus nos trouxe. E o Evangelho de Jesus, eu digo assim que ele é interligado, ele não tem interrupção. Então, são elos que Jesus vai fazendo e vai desenvolvendo todo esse seu ensinamento, toda essa sua orientação, para que nós tenhamos realmente, como filhos do Altíssimo, filhos do nosso Pai Celestial, capacidade cada vez mais de ampliarmos os nossos horizontes enquanto espíritos eternos. Jesus vai falar assim na sequência, quando ele fala que nós não devemos servir a dois senhores. Então ele diz assim, por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Aí Jesus está falando para a gente exatamente aquilo que nós estamos desenvolvendo nesse nosso raciocínio. Então Jesus está trazendo para nós aqui que para nós não focarmos a nossa existência apenas para aquilo que é a vida temporária na Terra, que é a existência física. E aí ele diz assim também, que não se preocupe com que a vez de comer ou pelo que a vez de beber. Então, nós temos sim essa necessidade de termos o nosso provisionamento que é natural, que é normal e é saudável. Porque nós temos que ter a prudência, que Jesus vai falar mais adiante. Nós temos que ter a prudência, que até ele vai falar que nós temos que ter a prudência das serpentes, né? Ou seja, estarmos sempre preparados para a dificuldade, mas não em demasia. Não para acumular. Então, se nós voltarmos lá atrás, no tempo de Moisés, quando eles estavam pelo deserto, então isso foi uma lição e que nós não absorvemos quando nós, estudiosos ou estudantes de escolas dominicais ou estudantes de catequese dentro da igreja romana, nós nunca percebemos o que foram os 40 anos no deserto. Foi uma educação que nós deveríamos ter assimilado. É lógico que não com aquele rigorismo todo que foi colocado por Moisés. Mas vamos entender uma coisa que foi bem interessante. Quando o povo estava caminhando e começou a ter fome, então houve os clamores, nós não deveríamos ter saído do Egito, porque no Egito nós tínhamos pão, nós tínhamos carne, nós tínhamos comidas temperadas, e agora aqui no deserto nós não temos nem água e nem comida. Olha só, os dois fatores que Jesus vai falar aqui. Então vem a orientação através daquele que estava conduzindo o povo pelo deserto, que eles teriam sim o pão, que foi chamado de maná, que é uma frutinha, se não me falha a memória, da tamargareira, que ela vem como se fosse um orvalho, algo branco, e ela é adocicada, enfim, né? Mas a ordem era que eles comessem apenas o necessário para
matar a fome. Não poderia ser armazenado, porque ele feneceria. E é verdade, porque essa resina que eles comiam, quando armazenada, juntava bicho, juntava formiga, porque era doce. Então, eles entenderam que realmente eles tinham que ter o suficiente. A hora da fome, eles iam, pegavam esse alimento, ingeriam e se fortaleciam. Então, isso foi por um período, né, onde eles tiveram esse tipo de alimentação. E aí nós vemos hoje aqui dentro da conceituação dos ensinos de Jesus que realmente, né, não nos devemos preocupar com o que comer e o que beber, porque sempre existirá. Nós sempre teremos o suficiente para manter a nossa vida. Ah, mas existe muita fome no mundo. Sim, existe muita gente morrendo de fome no mundo. Sim, mas são condições, eu digo que são condições, infelizmente, até pela injustiça que ainda campeia todos os corações. Quando eu falo todos nós temos aqui dentro do nosso coração a reserva de orgulho, a reserva de egoísmo, a reserva de arrogância. Então, essas coisas, né, nós temos que começar a desprender, sabe, a eliminar. E quando Jesus vai dizer assim também, né, nem quanto o vosso corpo, porque o nosso corpo também é transitório, ele é emprestado. E hoje nós temos um cuidado excessivo, nós temos um sofrimento quando olhamos no espelho e vemos que nós estamos amadurecidos e que nós estamos envelhecidos. Porque o corpo físico, como tudo na natureza, envelhece. Nós temos um elemento que nós necessitamos desesperadamente para a nossa sobrevivência, que é o oxigênio. Mas esse mesmo elemento faz com que nós tenhamos as nossas células cada vez mais decadentes. Então, nós vamos envelhecendo. Então, é um dia que você olha no espelho, lá tem uma ruguinha, tá um franzidinho aqui, tem uma pelanquinha aqui, você olha, tem mais fios de cabelo branco aparecendo. Então, nós percebemos também que até o nosso desempenho, ele começa a sofrer, né, uma diminuição. Aquilo que antes a gente fazia com o pé nas costas, como se diz, hoje nós temos já que, né, ou repartir em tempos, não fazer tudo de uma vez, ou então fazer de uma forma mais tranquila, mais amena, porque o nosso corpo envelhece. Então, são as nossas juntas, as nossas articulações. O corpo, ele como tudo, por isso que a gente fala que é uma roupagem, ele vai se desgastando. Então, por que nós devemos sofrer por isso? É lógico que nós devemos nos cuidar, é bonito, né? É gostoso quando nós confrontamos o espelho e percebemos algo agradável, né? O nosso reflexo é agradável para nós, isso é muito bom. Mas não sofrer por isso. E agradecer cada expressão que nós temos, porque são as nossas colheitas de conhecimento, de sabedoria, as dores que nos trazem também, né, uma maturidade. E então tudo isso requer de nós o conhecimento de que nós efetivamente não somos, né, da matéria, nós somos seres espirituais. E aí Jesus vai falar também, né, que não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais do que o vestido. Quando Jesus está falando da vida, ele está falando nessa vida que eu sempre digo, nós temos uma única vida e muitas experiências. Então nós somos assim, hoje, né, na atualidade, a humanidade carrega, né, um fardo rico de experiências em todos os continentes, experiências em diversas camadas sociais. Então, nós temos tudo isso. Então, nós somos ricos em experiência. E isso é muito mais do que o vestido, que é o nosso corpo físico. Tudo isso está dentro dessa proposta que Jesus nos faz,
que nós entendamos que nós temos sim uma eternidade para caminhar. E o que Jesus busca de nós, da nossa compreensão, é que nós não paremos lá, né, como eu disse, na cerimônia fúnebre, e depois entremos naquele processo, né, vai sofrer, vou lá naquele lugar ruim que muita gente convencionou chamar de umbral, outros chamam de purgatório, outros chamam do quê, né? Então eu vou ficar por lá até receber a oportunidade, né, de uma nova reencarnação. Essa nova reencarnação eu vou ver hoje, né, pensando de uma forma que não é muito produtiva para o espírito. Aí eu vou recomeçar tudo outra vez. E nesse recomeço, nós vamos passar por cima do quê? De todos os nossos sofrimentos lá de trás. Isso desde o ventre materno. Então, quando Jesus fala isso, ele quer que nós entendamos que nós temos que mudar essa nossa condição. Nós temos que mudar esse nosso padrão de pensamento em relação a nós mesmos, em relação à vida. A vida prossegue. E quando nós começarmos, né, a ter essa maturidade ou esse despertar, que quando nós terminamos aqui a nossa estrada terrena, nós continuaremos como nós somos, com as nossas aquisições, com as nossas indagações, com os nossos questionamentos, com os nossos pendores. Por isso é importante a transformação íntima ou a transformação moral, porque é ela que vai nos garantir um lugar seguro na próxima encarnação, onde nós não estaremos vinculados aos nossos traumas do passado. Então, hoje existem pessoas que acreditam que não vão para frente na vida, que sofrem, que são mal amadas, que não têm sorte em relacionamentos porque devem ter atirado pedra na cruz. Não é isso. Isso são ainda as amarras que nós temos lá das nossas experiências que nos trouxeram de sabores. Então, quando nós saímos da existência física, nós levamos aquele padrão de tristeza, de remorso, de vitimismo. E quando Jesus está falando isso, ele está aqui, né, nessa parte, ele está falando exatamente para a gente sair desse espectro, né, onde nós nos aprisionamos e nós precisamos daí resolver isso numa outra, mas na outra nós vamos estar condicionados também a uma barreira que nos traz uma amarra muito grande, que é exatamente a nossa lembrança, as nossas memórias. E nós, evidentemente, ficaremos lá novamente com os nossos traumas não resolvidos, né, com as nossas dificuldades, com o nosso sofrimento lá atrás. Então, nós não vamos tocando a vida, como diz aquela música, né? Tocando em frente. Nós começamos sempre, damos um passo e estamos lá fincados num passado, e às vezes são vários, né? Vários passados de várias experiências, onde nós trazemos aí as nossas marcas. Então, a partir do momento em que nós vamos abrindo a nossa consciência, ampliando a nossa visão, ampliando o nosso discernimento como seres eternais, como espíritos eternos, como filhos do Criador, nós vamos nós mesmos buscando essa robustez espiritual, que logicamente vai trazer eco no emocional, e evidentemente nós teremos também um bom resultado quando precisarmos estarmos presentes na matéria, que é o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos vivenciando essa nossa experiência, e o que nós estamos captando, o que nós estamos agregando para tornarmos a nossa caminhada cada vez mais produtiva, mais profícua. Então, quando nós sentamos e lamentamos, quando nós acreditamos que nascemos para o fracasso, nós estamos
desentendendo ou sequer, né, percebido os dizeres de Jesus. Não vamos andar com excesso, né, com excesso de cuidado ou cuidadosos quanto à nossa vida física, porque ela é transitória. Como eu já disse e vou frisar novamente, é necessário sim buscar aquilo que é melhor para nós, né? Termos uma comodidade, uma estabilidade dentro dos padrões que nos compete. Ter o que comer, o que beber, e como está na própria oração, né, que Jesus nos ensinou, o pão nosso de cada dia. Esse pão nosso de cada dia, ele está falando do dia a dia da nossa existência terrena, da nossa existência física. Porque o amanhã realmente nós não temos acesso. Gostaríamos, mas ainda não temos essa capacidade, porque nós estamos nos preparando para isso. Mas falta muito ainda, falta muito. Então, como eu falei, em cada coração, seja daqueles que habitam o mundo material, como aqueles que já estão, né, habitando a dimensão extrafísica, a dimensão espiritual, lá dentro, né, lá dentro da sua memória, abriga ainda o egoísmo, o orgulho, a arrogância, a prepotência. E enquanto nós estivermos atrelados a essas emoções, nós não estaremos nos preparando para isso que Jesus nos traz. Eu digo, meus amigos, que esses vídeos que eu não faço para determinado segmento religioso, porque longe de mim ter essa percepção. Provavelmente, ou certamente, eu já tive, hoje eu não tenho mais. Hoje eu tenho uma outra concepção. Falar com irmãos meus, falar com seres que têm as mesmas necessidades que eu, falar com pessoas que precisam também serem tocadas como eu fui tocada. E não importa qual seja a denominação cristã, judaísmo, seja islamismo, qualquer ser humano vai precisar dessas orientações de Jesus. Então, o trabalho que eu faço aqui com vocês, que eu agradeço sempre, né, o carinho e esse encontro que nós realizamos, é exatamente isso, nós potencializarmos essas orientações de Jesus, que só vão nos trazer, eu vou dizer assim, vantagem no melhor dos sentidos para o nosso futuro. Mas como será o nosso futuro? O nosso futuro é daqui 2 horas, é daqui 1 hora, é daqui o minuto seguinte. Por isso que Jesus vai falar também, que nós vamos ver mais na frente, a necessidade de estarmos vigilantes em oração. E isso, né, é um bordão, vigiai e orai. Então, Jesus vai nos dizer também, né, que nós devemos entender o poder do Criador, o poder daquele que é o gerador de vida, que é o nosso Pai Celestial, Criador de tudo que existe. Causa primeira de todas as coisas. Aquele que cria universos e mais universos que nós não temos como ainda entender na nossa capacidade cognitiva. Nós temos ainda uma dificuldade de entender, né, a grandiosidade desse Criador. E que nós fazemos parte porque nós somos os seus co-criadores. E aí nós nos atemos, né, ou sofremos por quantas experiências, por nos ater aí, né, as nossas nós nos preocupamos de coisas que não nos trarão nenhuma coisa boa, né?
A preocupação é se preocupar com uma coisa que ainda não aconteceu. E nós não podemos fazer isso, é insânia ainda. Nós podemos entender que isso ainda tem esse nome, insânia. Porque adianta eu me preocupar, e agora o mundo vai ter guerra nuclear, não vai? E se não tiver? Eu me preocupei à toa. E se tiver, eu vou mudar? Não. Eu vou ter que me preparar, né? Me tornar forte para o momento em que alguma coisa acontecer. Então, todas as orientações do nosso Mestre Jesus está focado nisso, na nossa capacidade de estarmos prontos para o que der e vier. Sempre que nós nos colocamos nessa prontidão, nós estamos aptos, sim, a colher os melhores momentos que nós temos como experiência. E aí nós começamos a perceber, é doloroso perder um ente querido, né? Separar-se de um ente querido, sim. Mas quando nós estamos preparados, nós vamos entender também que o corpo, ele é perecível. E que aquele ser não acabou, ele simplesmente, momentaneamente, está ausente fisicamente, né? Está fisicamente, mas aqui, né, a essência pulsante, que é a centelha, que é o espírito, está lá, né, aprendendo, fluindo a vida. Então, a vida não é estanque, jamais, a vida prossegue. Então, quando Jesus diz assim também para nós, né, que nós temos que ter, então, prudência, sensatez. Amanhã, né, eu posso não estar mais aqui, mas se eu estiver aqui, eu vou ter minha provisão, que vai fazer com que eu não pese no ombro de outros. Estão entendendo qual que é o foco de Jesus? Essa educação que Jesus nos passa? Eu digo que não são orientações, mas sim uma educação. E essa educação é para nos tornar livres de toda essa carga desnecessária que carregamos. Nós carregamos uma carga que não precisaríamos, mas nós insistimos e fazemos, às vezes, dessa carga, né, um fardo para que todos vejam que nós somos sofredores. Não. Então, o vitimismo tem que ser jogado fora, em todas as questões, em todos os setores da nossa vida, seja profissional, social, em família. Ninguém é vítima, não existe, né? As preocupações, elas têm que ser também colocadas num grau de sensatez. É normal nós termos, assim, a ansiedade por aquilo que vai acontecer amanhã, né? Amanhã eu vou fazer um exame, aquilo vai me causar, afinal de contas, eu tenho hormônios, né? Nós somos dotados desse sistema, dessa aparelhagem física, que vai nos trazer esse tipo de sensação, mas não em excesso. Então, nós temos que primar sempre pelo normal, sempre por aquilo que é viável para a nossa vivência tranquila, ou mais tranquila, porque nós estamos aprendendo a ter essa vida com mais tranquilidade. E Jesus é maravilhoso. Jesus, ele trouxe para nós exatamente a receita para nós termos uma condição melhorada na nossa evolução espiritual. E eu fecho aqui esse nosso encontro com essa gratidão ao nosso Mestre Jesus e agradeço também a todos aqueles, eu digo que são avatares, que nos trouxeram também conhecimento, que nos trouxeram também instrumentos para que nós pudéssemos fazer, né, juntar as peças para ter um entendimento maior. Então, Moisés trouxe uma parte, aí nós sabemos que também outros trouxeram, mas Jesus, ele veio e falou o arremate final. Então, é isso.
E é isso que nós estamos aqui convivendo dentro dessa coisa maravilhosa que é entender a voz do Mestre Jesus. Eu agradeço a vocês e beijo, uma ótima semana e até a próxima.